O estudo de hoje está baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 ao verso 12. E esta é a terceira palestra, o terceiro estudo que estamos fazendo nesta epístola. Vamos ler a passagem que diz assim: Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a passagem que está diante de nós, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 ao verso 12. Vimos no estudo anterior qual o propósito que Deus tem através das tribulações na vida de um crente. Paulo diz no verso 5 deste primeiro capítulo que as tribulações elas são um sinal evidente do reto juízo de Deus. Contudo, para os crentes, o sinal é diferente daquele que é para os descrentes. Para os crentes, Paulo nos instrui aqui nos versos anteriores que as tribulações têm um poder de nos aperfeiçoar, que ele chama de nos adequar ou nos considerar dignos do reino de Deus. Já para aqueles que são incrédulos, as tribulações são um sinal evidente do reto juízo de Deus, mas para a destruição deles. Então, quando o crente passa por tribulações, as tribulações são úteis, segundo os soberanos cuidados de Deus, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa santificação, para o nosso amadurecimento e assim nos tornando dignos do reino de Deus que plenamente está chegando. Quanto aos incrédulos, as tribulações têm a finalidade de indicarem o julgamento final que está aproximando contra eles. É isso que Paulo trata, especialmente no verso 9. Eles serão banidos da face do Senhor. Veja que as tribulações têm propósitos distintos para crentes e também para incrédulos. Paulo não compreendia que o sofrimento causado pelo testemunho da fé operante, do amor abnegado e da firme esperança era um fardo. Muito pelo contrário, ele compreendia que o sofrimento causado por estas razões apresentadas aqui, eram na verdade uma grande bênção, um privilégio, que Pedro chega a dizer na sua epístola, no capítulo 4, que é motivo de alegria quando por estas causas sofremos, quando sofremos por causa de Cristo. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, este entendimento, ele está presente nesse texto de Paulo à igreja de Tessalônica. E uma das razões porque Paulo pensava assim, é porque o reto juízo de Deus, pelo qual os crentes estavam sofrendo, tinha a finalidade de torná-los dignos do reino de Deus. Ele não ensinou que a salvação poderia ser conquistada ou mantida pelo mérito da perseverança, passando por tribulações, resistindo todos os seus efeitos, a fim de alcançarmos ou aprendermos ou tomarmos posse do reino de Deus, como alguns interpretam tão mal aquilo que nós lemos em Mateus capítulo 11, verso 12, que o reino de Deus, até João, foi tomado pela força. Mas esta é uma interpretação equivocada, visto que a palavra digno que está aqui no nosso texto significa adequação e não mérito, não tem nenhuma relação com o mérito. A salvação jamais é resultado do esforço humano, da perseverança humana, da disciplina rigorosa dos homens quanto à sua religiosidade. Muito pelo contrário, a salvação é sempre resultado da graça de Deus somente. Só isso.
é a graça de Deus. E o ensino aqui é bastante claro. Deus usa o sofrimento a fim de nos tornar adequados, se referindo aqui à nossa santificação. Capítulo 3, verso 3 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Exatamente isso que ele está tratando aqui na passagem que acabamos de ler. Neste contexto, quando Cristo for revelado, a expectativa do apóstolo Paulo é que todos os crentes tenham perseverado, ou seja, eles tenham conseguido seguir as orientações do Senhor, a fim de chegarem neste dia aperfeiçoados, santificados. E nós vimos aqui no último estudo como o próprio Deus ele tem uma influência determinante na santificação dos santos, na santificação da igreja, na santificação daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, o objetivo do sofrimento, segundo os decretos de Deus, a soberania de Deus, é de nos tornar adequados para a glória que está por vir. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 30, que aqueles a quem Deus designou, predestinou, Ele chamou, e a estes a quem Ele chamou, Ele justificou, e a estes que foram justificados, eles serão glorificados. Então existe um estado que nos aguarda de completa perfeição na presença de Deus, quando Cristo vier, e então toda a presença do pecado na nossa vida ser completamente retirada, e então sermos transformados, e assim desfrutarmos na presença de Deus e do Filho, da vida eterna que Ele prometeu a todos nós. Então, o sofrimento na vida de um cristão tem o poder de torná-lo adequado, digno do reino de Deus que está por vir. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, se referindo a essa transformação e comunhão eterna que haveremos de experimentar na presença de Deus. Este entendimento ele está amparado no ensino e também na experiência do próprio Jesus. Nós vimos que Jesus veio primeiramente para ser humilhado, para ser sacrificado na cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho deve se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. E consideramos aqui que o sofrimento e a glória não podem ser separados. Não existe glória sem a humilhação, sem o sofrimento, né? Nós não estamos procurando o sofrimento, nós não estamos procurando problemas, não é isso que nós estamos falando aqui, porque o contexto bíblico ensina que este sofrimento aqui não tem relação com as nossas decisões equivocadas, com o nosso pecado, não, muito pelo contrário. É aquele sofrimento específico que nós atravessamos por sermos cristãos, por confessarmos Jesus o Senhor e Salvador da nossa vida, por causa da nossa obediência aos mandamentos do Senhor. Então, quando nós sofremos por causa de Cristo, estes sofrimentos, como estudamos aqui na última oportunidade, eles nos identificam com Cristo e também nos preparam para esta glória que há de ser revelada em nós. Os crentes tessalonicenses foram ensinados sobre isto e aprenderam a suportar as perseguições e tribulações com constância e fé. Do mesmo modo, precisamos aprender a olhar para além dos nossos sofrimentos neste mundo, sabendo que todos eles são momentâneos. Todos os nossos sofrimentos, eles são passageiros. Todos eles. Embora quando estamos atravessando por grandes crises, por grandes sofrimentos, a impressão que nós temos é que eles nunca terminarão. Por isso, o nosso sofrimento emocional acaba sendo maior. Mas Paulo está lembrando aqui aos crentes de Tessalônica que todos esses sofrimentos hão de passar, porque o que está reservado para nós é a glória a ser revelada em nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, do mesmo modo, precisamos aprender a olhar para além dos nossos sofrimentos neste mundo, sabendo que todos eles são momentâneos, enquanto a alegria a ser revelada será permanente. Assim, enquanto os sofrimentos neste mundo preparam os crentes para o reino de Deus, quanto aos incrédulos e também rebeldes, os preparam para o julgamento final. Talvez alguns de nós estejam pensando que Deus
não está se vingando da profanação presente no mundo, das perversidades, das corrupções, da idolatria, da promiscuidade e da perseguição por parte desses incrédulos e rebeldes contra a igreja. Talvez alguns de nós estejam pensando que Deus está omisso, silenciado diante de tanta maldade, diante de tantos sofrimentos, de tantas catástrofes que estamos vivenciando no mundo hoje. Mas muito pelo contrário, Deus não está omisso, está, na verdade, revelando o reto juízo contra eles pelo progressivo distanciamento da retidão moral e espiritual, aquilo que está profetizado nas Escrituras. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais os homens vão se tornando rebeldes, mais os homens vão se tornando distantes da retidão esperada de cada um deles. E esse distanciamento, na verdade, está preparando cada um deles para que eles sejam dignos da ira no dia do retorno de Jesus. Assim como os sofrimentos nos preparam e nos tornam dignos do reino de Deus, esses sofrimentos na vida de um incrédulo o prepara para serem dignos do julgamento que haverá de receber no dia do retorno de Jesus. Assim como o Faraó determinou afogar os bebês israelitas no rio Nilo, Deus afogou o exército egípcio no Mar Vermelho. Saul tentou matar Davi com uma lança por 2 vezes, mas acabou morto por sua própria espada. Judas traiu Jesus, entregando para ser humilhado e também para obter vantagens financeiras, mas acabou sem dinheiro e enforcado numa árvore. Paulo disse que, quanto a isso, ninguém se engane, porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, haverá também de colher. Paulo diz isto em Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8. E aqui o texto que nós, o primeiro verso aqui que nós precisamos analisar, o verso 6 diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Nós vemos que Deus é um Deus de retribuição, tanto para os crentes como também para os incrédulos, e ele há de pagar com tribulação aqueles que atribulam seu povo. Deus, como juiz, não julga à semelhança dos tribunais humanos que demonstram dificuldade para julgarem com justiça, quando a conveniência ou a proteção de interesses pessoais estão envolvidos. O juízo de Deus, pelo contrário, é fundamentado na absoluta retidão do seu ser. E por esta razão, ninguém se convencerá no dia do Senhor de injustiça da parte de Deus, até mesmo aqueles que hão de receber o veredito final da sua punição. Eles, como lemos em Filipenses, fizemos menção aqui de Filipenses, no dia de Cristo, eles hão de confessar que Jesus é o Senhor. E qual é o contexto? O contexto em que ele será manifestado dos céus para punir severamente os seus inimigos. Nesse dia, os seus inimigos hão de confessar, hão de reconhecer que Jesus é o Senhor, porque a justiça de Deus, ela é inegável até mesmo para aquele que há de sofrer a mais absoluta face da sua ira. Observando aqui o que diz o contexto no verso 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, observando aqui o contexto indicado, especialmente no verso 4, notamos que há muita injustiça na perseguição, mas não haverá injustiça na punição dos perseguidores, algo que está claro diante de nós aqui no verso 6. O propósito do julgamento de Deus, portanto, prometido neste verso, é de retificar, é de corrigir injustiças com a justiça. Ele há de corrigir as injustiças com a manifestação da sua própria justiça. Os crentes de Tessalônica estavam sofrendo forte perseguição por parte dos seus patrícios, gregos e também judeus, e do próprio governo local, o governo romano.
a ponto de o apóstolo Paulo não ter conseguido retornar à cidade. Ele tentou voltar à cidade por 2 vezes para confortar os crentes, edificar os crentes, reparar as deficiências da sua fé, mas ele não conseguiu ir, e ele teve que, por não conseguir mais suportar o cuidado pelos crentes, ter que ficar sozinho na cidade de Atenas. Então, o sofrimento naquela cidade contra os crentes estava muito intenso. E eles estavam à procura principalmente do apóstolo Paulo, a fim de tirar-lhe a vida. E Paulo não pôde voltar por 2 vezes, embora tenha tentado. A maioria dos cidadãos de Tessalônica se opôs ao testemunho que Paulo deu a respeito de Cristo e investiu de todos os modos para erradicá-lo daquela cidade, ameaçando e perseguindo todos os que o afirmavam. Então, se alguém confessava ser crente em Cristo Jesus, este era severamente perseguido por estes inimigos, por estes que não aceitavam o evangelho de Cristo naquela cidade. Os relatos do livro de Atos, capítulo 17, e das 2 epístolas aos Tessalonicenses, demonstram quão séria foi aquela perseguição. Os cristãos sempre viveram numa sociedade mobilizada por toda forma de pecado, como pelo egoísmo e implicâncias malignas, mas Deus retribuirá a todos os que atribulam o seu povo nesses dias. E a razão está no fato dele ser justo e não tolerar injustiças. Considerando que o seu povo foi justificado pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, e não há qualquer condenação sobre ele mais. Então veja qual é o contexto. O povo de Deus, justificado pelo sangue de Cristo, considerado diante dele que é o supremo juiz, inocente, sendo perseguido injustamente pelos perversos, pelos incrédulos, por aqueles que profanam o nome de Deus, que desprezam a palavra de Deus. Então Deus, ele se ira contra estes, e ele promete vingança contra aqueles que perseguem o seu povo, que atribulam o seu povo. Então, esta é a promessa que ele faz aqui. Então não há condenação sobre o seu povo, e ele não tolera injustiça contra ele. O texto diz em Deuteronômio capítulo 32, versos 35 a 36, o seguinte: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, o poder do seu povo se foi, e já não há nem escravo nem livre. Deus há de se vingar. Existe uma medida da paciência, da longanimidade de Deus. E Ele está atento ao seu povo, e Ele tem zelo pelo seu povo, porque Ele é fiel para com a aliança que Ele estabeleceu com os antepassados. Deus é fiel para com a sua aliança. Então, a vingança pertence a Ele, e Ele não permite que o seu povo se vingue. Por exemplo, outra passagem bíblica, Romanos capítulo 12, verso 19: e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A palavra de Deus não nos permite pagar o mal com o mal. Quando perseguidos, ultrajados, aviltados, humilhados, perseguidos de todas as formas por essa sociedade pagã, a palavra de Deus nos orienta como igreja que não devemos retribuir mal com mal, mas confiar que Deus, no seu tempo e segundo os seus métodos, Ele há de se vingar destes que praticam injustiça contra o seu povo. Outra passagem agora de Hebreus, capítulo 10, verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então nós que somos crentes, precisamos exercitar a paciência neste mundo de tribulações, no meio dessa sociedade corrompida pelo pecado, rebelde para com Deus e que odeia a mensagem do Evangelho, que odeia a missão da igreja. Porque a missão da igreja é denunciar o pecado do mundo, e o mundo todo se organiza contra a igreja, de forma
dependendo do país, dependendo do contexto, de forma ideológica, às vezes de forma discreta, sutil, outras de forma aberta, completamente aberta contra os cristãos, e nós precisamos exercitar a paciência e também a confiança, porque a retribuição, a vingança pertence ao Senhor, e é Ele quem há de defender o seu povo, seja neste mundo, seja no porvir, quando Cristo for revelado. É Ele quem há de vingar cada um dos seus inimigos. A nós que somos cristãos, suportando essas tribulações com constância e fé, cabe-nos apenas manter os nossos olhos atentos a Jesus Cristo e às promessas que Ele nos garantiu através da sua morte expiatória. Porque a alegria que nos está proposta é muito maior do que esses momentos de tribulações pelos quais estamos sujeitos a atravessar nessa vida. Aquele que acredita que a igreja não passa por sofrimentos, não passa por tribulações, deveria repensar o seu entendimento sobre essas questões, porque, na verdade, todo o testemunho bíblico, a começar de Jesus, diz que nós, que formamos a igreja de Cristo na terra, estamos não apenas sujeitos, mas estamos vivendo no meio de tribulações que se intensificam à medida que o fim se aproxima. O verso 7 e o verso 8 destaca para nós algumas questões aqui muito importantes. Uma palavra, por exemplo, de conforto, de consolo do apóstolo Paulo aqui aos crentes, ao dizer: e a vós outros, se referindo à igreja, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Assim como consolou os crentes na primeira epístola, no capítulo 4, verso 13, e capítulo 5, até o capítulo 5, verso 11, falando sobre a volta de Cristo, os efeitos da volta de Cristo, como será a experiência daqueles que já partiram, em relação àqueles que estarão aqui no mundo, quando Cristo voltar, e também as exortações para que vivamos uma vida sóbria, vigilante, não como aqueles que andam na noite, dormindo, distraídos. Paulo usa todas essas informações doutrinárias para confortar os crentes, para instruir os crentes, para encorajar os crentes. Ele fez isso na primeira epístola, e nessa segunda ele faz a mesma coisa. Ele está confortando os crentes. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, a fim de afirmar a verdade de que as tribulações deste mundo estão limitadas ao dia do retorno de Jesus. Então, se estivermos aqui quando Cristo voltar, na volta de Cristo as nossas tribulações cessarão. Se não, cessarão com a nossa morte. Quando nós morrermos, nossas fadigas neste mundo, nossas tribulações passarão e nós estaremos com Cristo. E nunca mais experimentaremos o sofrimento, e nem sequer teremos saudade deste mundo, porque a glória que nos está reservada é muito superior a qualquer experiência que podemos julgar como positiva, prazerosa e gloriosa na vida terrena. Completamente distinta. Então, quando nós morrermos, nós estaremos com Cristo, como diz Paulo, que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Então, esses sofrimentos, essas tribulações, elas têm um fim determinado por Deus. Elas não são eternas. Para nós que cremos em Jesus Cristo, os sofrimentos, eles não são eternos, eles são limitados, eles são passageiros, com a finalidade que já vimos aqui, de nos tornar dignos do reino de Deus, de nos aperfeiçoar, de nos santificar, de nos identificar com o próprio Cristo, que foi humilhado por causa do pecado da humanidade, mas que no tempo determinado por Deus, Ele ascendeu aos céus, revestido de glória. Exatamente este é o plano de Deus para nós. Depois de, uma vez predestinados, chamados, justificados, o que nos aguarda é a glorificação por causa daquilo que Jesus fez a meu favor e a seu favor. Nesse dia, todos os crentes hão de descansar das suas fadigas, pois Ele, como diz João em Apocalipse capítulo 21, verso 4, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Então, quando Cristo vier, nós experimentaremos este alívio.
né? Como alguém que está mergulhado numa piscina, com dificuldade de chegar à superfície, o ar quase não tem mais ar, já está sofrendo aquela agonia, e de repente ele consegue chegar na superfície e dar aquela inspirada profunda, né? É o alívio, é o livramento, saber que essas tribulações agora vão ficar para trás e nunca mais voltarão na experiência de um cristão. Portanto, todos os crentes devem aguardar ansiosos este dia, quando o executor da justiça se manifestar, o Senhor Jesus Cristo. Como não esperar pela volta de Jesus? Eu anseio pela volta de Jesus. Essa noite mesmo, eu tive um período curto de sono, praticamente só 2 horas que eu dormi essa noite, e de madrugada eu estava pensando na volta de Jesus. Como será maravilhoso estar com Cristo, estar na presença do Senhor. E ali de madrugada, orando, eu estava falando com o Senhor e dizendo como será maravilhoso estar com o Senhor. Eu anseio por isso, e eu espero do fundo do meu coração, você que está me ouvindo agora, que você anseie por esse dia, que você anseie de se livrar deste corpo da morte, dessa corrupção que nos angustia, que nos provoca tantos sofrimentos à alma e também físicos, dessas relações maculadas pelo pecado, cheias de malícias. Como nós não podemos ansiar pela volta de Cristo, de estarmos com Ele, nesses dias de pandemia, nesses dias de restrições, que nós não podemos abraçar os nossos irmãos, estarmos com eles, saber que na presença de Cristo estaremos congregados com aqueles que já foram, na presença do Pai e do Filho, desfrutando das delícias espirituais, dos prazeres que Ele reservou a todos aqueles que amam a sua vinda. Eu anseio por isso, e eu espero que você também anseie pela vinda do Senhor Jesus Cristo, que você possa dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Agora, o texto no verso 7 diz que do céu se manifestará o Senhor Jesus. Seu retorno será do céu. Ele subiu ao céu e é do céu que ele há de se manifestar. E a sua manifestação será um evento espetacular. Na primeira vinda, ele veio como servo para ser humilhado, mas na segunda virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme lemos em Apocalipse capítulo 19, verso 16. Ele virá revestido de toda a glória e com toda a autoridade para julgar os seus inimigos. O substantivo aqui, manifestação, é a palavra grega apocalipsis, que significa uma revelação daquilo que está oculto. O apóstolo Paulo teria sido o último a contemplar Jesus glorificado. Ele viu Jesus no ato da sua conversão e dá testemunho em 1 Coríntios, que ele foi o último, depois de ressurreto, ele foi o último a ver Jesus. Ele diz isso no capítulo 9, verso 1 e capítulo 15, verso 8 de 1 Coríntios. Desde então, Jesus está oculto aos nossos olhos. Nós não o encontramos numa esquina, nós não o encontramos numa roda de pessoas, batendo papo, conversando, ensinando as coisas do reino de Deus. Ele está oculto aos nossos olhos. Mas quando retornar, não retornará secretamente, como alguns ensinam, que a segunda vinda de Jesus terá 2 etapas. Uma, ele virá secretamente, e a outra, ele virá visivelmente, colocando os pés na cidade de Jerusalém. O ensino bíblico não sustenta esta versão de uma forma segura e confiável. A segunda vinda de Jesus, ela claramente está indicada aqui, no verso 7. Ele se manifestará do céu. Ele que está agora oculto, ele se tornará visível. O véu será aberto, né? Tudo aquilo que o encobre será retirado, e ele será manifestado. Como diz em Apocalipse capítulo 1, verso 8, e neste momento, nesta ocasião, todo olho o verá. Então não será uma vinda secreta, será manifestada a presença de Jesus diante de todo olho. E ele virá acompanhado dos seus anjos, dos anjos do seu poder, diz o texto. Nessa ocasião,
Jesus será visto acompanhado dos crentes, como vimos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, os crentes que já foram, que estão na presença do Senhor. Quando Jesus vier, ele virá na presença na companhia dos seus santos. Mas também diz o texto que ele virá na companhia dos anjos do seu poder. E há pelo menos dois propósitos aqui quanto à presença dos anjos, das miríades celestiais, juntamente com Jesus no dia da sua vinda. Primeiro, que esses anjos eles estão integrando a cena gloriosa da manifestação triunfante de Jesus. Ele vem com todos os seus exércitos. E você imagina, né, como será impactante a visão de Cristo nesta glória celestial, cheio de majestade e de autoridade, na companhia da igreja, daqueles que já foram, dos santos e das miríades celestiais. Então isso vai impactar qualquer um, né? Todo olho verá. Por isso eu disse aqui que a vinda de Cristo será um evento espetacular, extremamente glorioso, extremamente glorioso. A segunda razão porque os anjos virão na sua companhia é porque Cristo punirá, mediante julgamento, todos os seus inimigos e com poder. E o poder julgador será revelado também através dos seus anjos. Nós temos algumas passagens bíblicas que revelam exatamente a participação, o envolvimento de anjos nesse dia de julgamento, como, por exemplo, Apocalipse capítulo 14, verso 19, que diz o seguinte, capítulo 14, verso 19: Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, se referindo exatamente aos atos de julgamento de Cristo. E esses anjos, eles estarão como que colhendo, separando os incrédulos para receberem a punição da ira do próprio Deus, né? Então, nós percebemos um testemunho bíblico que esses anjos terão uma participação na execução dos julgamentos de Cristo. O próprio Cristo estará se vingando diretamente dos seus inimigos, como lemos em Apocalipse e outras passagens da Bíblia, mas os anjos também estarão participando deste ato de julgamento, segundo a autoridade do próprio Senhor Jesus, não a autoridade dos anjos. Notemos a relação que Paulo faz aqui da manifestação do Senhor Jesus, juntamente com os anjos do seu poder, com as chamas de fogo e vingança. Então diz o texto que ele se manifestará, e ele se manifestará com os anjos do seu poder. Veja que há uma relação com as chamas de fogo tomando vingança. Então, isso sustenta esta argumentação de que esses anjos terão alguma participação na execução do julgamento. A parte final aqui do o verso 8 diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. A chama aqui descreve a perfeita santidade de Cristo, a qual exige rigoroso julgamento contra a perversidade dos homens. Quando você está fazendo uma coisa certa, você, por exemplo, está arrumando a casa, está colocando as coisas em ordem, está limpando, você está fazendo aquilo que é correto, você está ordenando a sua casa, você está purificando a sua casa. Aí entra uma pessoa e começa a desorganizar as coisas, a sujar tudo. Então, isso de alguma forma nos incomoda, nos perturba, nos irrita, porque nós queremos a casa organizada e também limpa. Então, aquele que vem e desorganiza e suja, isso nos irrita, porque nós queremos fazer o que é certo. E quando nós queremos fazer o que é certo, nós não toleramos aquele que está numa rota de colisão, que está agindo de uma forma contrária, tentando desfazer, descredibilizar ou desmoralizar aquilo que estamos querendo fazer dentro da nossa casa. Cristo é perfeitamente justo e reto em todos os seus caminhos, em todos os seus juízos. Ele é perfeitamente santo. E porque Ele é santo, Ele só faz aquilo que é justo. Ele só promove a santidade. Então, aqueles que se opõem à santidade de Cristo, a natureza de Cristo exige um rigoroso julgamento contra a perversidade dos homens. E aqui, que homens são esses?
o texto revela claramente quais são esses homens que haverão de receber este rigoroso julgamento por parte de Cristo. Primeiramente, os incrédulos. Diz o texto: contra os que não conhecem a Deus. Então, este é primeira descrição que Paulo faz sobre aqueles que hão de receber esse rigoroso julgamento. Os incrédulos, estes que não conhecem o único Deus vivo e verdadeiro e se recusam a reconhecê-lo pela ótica da sua revelação geral, através das coisas que foram criadas. Por elas, pelas coisas criadas, diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 18 ao verso 32, Deus, Ele revelou, Ele manifesta os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua própria divindade, desde o princípio. Mas estes preferem desprezar tal conhecimento, mudando a verdade em mentira e entregando-se à idolatria. Eles não conhecem a Deus e, ao mesmo tempo, eles se recusam a conhecer a Deus pela manifestação da divindade, do eterno poder e dos atributos invisíveis que se dá pela soberana vontade de Deus através da própria criação. Em face desta conduta de recusa de conhecer a verdade de Deus e de se sujeitar ao conhecimento de Deus, são indesculpáveis, diz o texto de Romanos, porque têm condição e a justa oportunidade de conhecerem a Deus, visto que a luz da natureza humana, na qual o próprio Deus gravou em seus corações a lei, possuem testemunho, e este testemunho os acusa sua consciência e também os seus pensamentos diante da verdade de Deus, segundo ele descreve no capítulo 2 de Romanos, versos 14 ao verso 16. Então, os homens, eles são indesculpáveis. A estes, inclusive aqueles que se declaram ateus com muito orgulho, né? Eu sou ateu, eu não acredito em Deus e coisa dessa natureza. Deus, ele se revela inclusive para eles, dá vida, sustento, conduz à ordem e ao juízo do que é certo e errado, dando propósito e significado à vida. A chuva que cai do céu faz parte da providência de Deus a todos, inclusive a estes que recusam o conhecimento de Deus. O sol que brilha sobre a nossa face e que nos alegra no dia, que sustenta a terra, a luz do sol brilha sobre justos e também injustos. Mesmo assim, estes que podem contemplar os atributos de Deus e reconhecer que Ele é bom, oferecendo a Deus ações de graças, ainda assim se recusam a glorificá-lo. Então, além destes, os incrédulos, Paulo descreve aqui também, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Há uma descrição aqui. Primeiro, os incrédulos. Segundo, aqueles que acreditam, que têm claramente esse conhecimento pelo instrumento da revelação especial da palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes, deliberadamente, na sua desobediência, negam obedecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Recusam amar a Deus, portanto, porque Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Logo, se não obedecemos os mandamentos do Senhor, se nós não os observamos e não os atendemos, estamos dando uma declaração pública de um testemunho que se recusa a amar a Deus, que se recusa a amar o Filho de Deus. Recusam a agradecer a graça de Deus na salvação, negando a Jesus Cristo. Estes rejeitam intelectualmente a verdade sobre Deus, recusam a ética do reino de Deus, por isso são desobedientes, desafiam as leis da vontade de Deus, insultando a sua autoridade. Quando nós desobedecemos a Deus, assim como nós desobedecemos uma figura de autoridade, os nossos pais, os nossos pastores, presbíteros, as autoridades civis, nós estamos insultando a autoridade, estamos desrespeitando a autoridade, estamos desafiando a autoridade destes. Então, a desobediência é um insulto à autoridade do próprio Deus. São rebeldes e arrogantes, confiam mais em si que na palavra. Eles estão dizendo para si mesmos: eu não preciso da Escritura, eu já sei o que é melhor para mim.
É por isso que a palavra de Deus é desprezada, porque ela não é vista com a autoridade divina para nos orientar, para nos conduzir nessa vida. Não, nós desprezamos porque nós julgamos que os nossos pensamentos e as nossas concepções a respeito da vida são mais importantes do que aquilo que a palavra nos oferece. Por isso são rebeldes e são arrogantes, pois confiam mais em si que na palavra. Muitos, inclusive, são batizados, mas continuam no caminho dos pecadores. Eles foram batizados e eles continuam vivendo como se não fossem pessoas regeneradas pelo Espírito de Deus. Eles andam em completa incoerência com aquela profissão pública de fé que ele fez, aquele comprometimento público que fez diante de Deus, diante da igreja, de andar nos caminhos do Senhor. Estes abandonaram completamente a preocupação com essas questões profundamente relevantes para a fé cristã e continuam andando por caminhos que não são caminhos de pessoas tementes a Deus. Muitos são inclusive membros da igreja, mas não são membros do corpo de Cristo. Estão arrolados a uma igreja, institucionalmente falando, mas eles não são integrados ao corpo de Cristo, não são pessoas convertidas a Cristo. Por isso são desobedientes, não têm temor do Senhor, não têm a menor reverência pelas coisas sagradas, desprezam o culto público, não têm qualquer interesse de estar, por exemplo, na comunhão dos santos, onde Deus ordena a sua bênção, despreza completamente a devocional bíblica, a oração, a leitura da palavra, se recusam a confrontar a sua natureza pecaminosa e preferem continuar andando por caminhos que não são caminhos que Deus preparou para a nossa edificação e também para a nossa santificação. Verso 9 diz: estes, incrédulos e rebeldes, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Sua punição será terrível, sem misericórdia, conforme lemos lá em Apocalipse capítulo 19, versos 9 e verso 10, que o cálice da ira de Deus será sem mistura, ou seja, será sem misericórdia. Será a ira de Deus no seu caráter, na sua face absoluta. A ira de Deus será revelada por uma punição extremamente rigorosa, mas merecida e justa. E por quê? Porque têm a oportunidade de conhecerem a Deus, mas preferem adorar e servir a criatura em lugar do Criador, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 25. Então, nós não brincamos com essas coisas, isso é extremamente sério. A vingança do Senhor vem contra aqueles que são incrédulos e contra aqueles que são rebeldes diante da revelação de quem Ele é e daquilo que Jesus Cristo fez. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que Jesus comunicou, que ensinou, o seu testemunho, a sua obra da cruz e como tudo a respeito de Cristo foi testemunhado pelos apóstolos. Nós temos diante de nós o Evangelho e nós não podemos negar a verdade de Deus. Não podemos negar a verdade de Deus. E Ele é e será o vingador de todos aqueles que são incrédulos e desobedientes, rebeldes e que desafiam a sua autoridade. Há 3 destaques significativos sobre o iminente juízo destes aqui no verso 9 e nos versos seguintes. Primeiro, o tempo da punição. Diz que estes sofrerão penalidade de eterna destruição. O julgamento terá efeitos, preste bem atenção, o julgamento terá efeitos irreversivelmente eternos. Não haverá possibilidade de arrependimento, de alívio, não haverá possibilidade de atenuar a angústia que haverá de sofrer aquele que por Deus for punido no dia de Cristo. Não haverá fim para o castigo de Deus. Será um estado perene de sofrimento. A palavra penalidade, de quê? Significa uma sentença justa, compatível, conforme lemos aqui no verso 6, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, a punição da parte de Deus é compatível com o estado humano,
com a condição humana, da natureza dele no pecado, cujo pagamento é a morte e a morte eterna. Por isso, nós precisamos crer em Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo pode remover essa condenação sobre nós por causa dos nossos pecados. E somente por Jesus Cristo somos justificados dos nossos pecados e livrados do dia da ira, livrados do dia da punição, do dia da vinda de Cristo. Esse dia que haverá de trazer punição severa contra aqueles que negaram a Cristo. Então, aqueles que recusam o conhecimento de Deus, ou que, conhecendo a Deus, andam em desobediência ao Evangelho do Senhor Jesus, estes hão de sofrer uma compatível punição por causa dessa natureza pecaminosa, ainda que sejam pessoas moralmente aceitas pela sociedade, ainda que sejam pessoas engraçadas que nos fazem rir, ainda que sejam pessoas que se vestem bem e que são doadoras de muitos benefícios para aqueles que estão padecendo necessidade, se não forem justificados pelos méritos de Cristo, pela graça de Deus mediante a fé, estes hão de sofrer dura penalidade no dia de Cristo, porque não há salvação fora de Cristo. Não há salvação pela moralidade humana, não há salvação por disciplinas religiosas. A salvação se encontra apenas em Jesus Cristo. Então, Paulo especifica que qual é o tempo da punição. Essa punição ela terá efeitos eternos e não poderá ser revertida jamais. Não poderá ser revertida jamais. O castigo de Deus será eterno. Segundo, a gravidade da punição. Diz o texto, aí no verso 9 ainda, qual é a gravidade? Estes serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A destruição mencionada na frase anterior, a penalidade de eterna destruição, encontra a amplitude do seu significado aqui, banimento. Não se trata de aniquilação da alma, como alguns acreditam, que após a morte a alma ela deixa de existir. Não há sustentação segura nas Escrituras para uma afirmação doutrinária como essa. Se fosse, por exemplo, olhando para esta passagem, não seria uma penalidade eterna, nós teríamos aqui uma contradição. A palavra destruição, ela não está relacionada e não serve de base para afirmarmos qualquer pensamento relacionado com a aniquilação da alma. Tá? Muito pelo contrário, trata-se de um sofrimento consciente, cuja condição fará com que o culpado se veja devastado completamente. Ora, Deus é fonte de toda graça. Ser banido da face do Senhor é ser separado de qualquer sinal de bondade. É a ruína total de todas as esperanças e felicidades. É um estado tão dramático para a existência humana que a mente não pode dimensioná-lo completamente ou totalmente. Nós não temos condições de dimensionar perfeitamente, apenas temos ensaios, sinais do que será este sofrimento, mas nós não podemos descrevê-lo exatamente. Apenas aqueles que já se encontram neste estado e que não voltam para darem testemunho, para descreverem para nós. A única coisa que nós sabemos é que, uma vez julgados pela reta justiça de Deus, incrédulos quanto ao conhecimento de Deus, e também rebeldes, desobedientes do Evangelho de Jesus Cristo, eles serão banidos, separados de toda fonte de felicidade e de esperança. O verso 10 descreve para nós agora quando isso haverá de acontecer. Diz o texto: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre nós o nosso testemunho. Então aqui nós temos a data dessa punição. A data é esta, quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos. Aqui Paulo repete o que disse no verso 7. No verso 7 ele disse: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aqui ele está praticamente repetindo quase a mesma coisa. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado todos os que
creram naquele dia. Então, Paulo está aqui certamente dando ênfase por uma necessidade de confortar os crentes, depois de abordar assuntos tão terríveis quanto aqueles que se relacionam com os incrédulos e também os rebeldes, né? Esses terríveis assuntos relacionados aqui com a punição dos incrédulos e rebeldes. Então, é de assustar quando a gente para pensar como será a punição destes que não creem em Jesus Cristo, né? Então, Paulo volta, depois do verso 7, ele volta trazendo agora uma palavra, de alguma forma está confortando os crentes. E ele volta depois no verso 12, fazendo a mesma coisa, chegaremos lá. Então, no dia do retorno de Jesus, todos estes receberão a justa punição. Contudo, Paulo chama a atenção para o propósito principal aqui. Mais do que redimir os crentes da punição eterna, ele será glorificado na igreja e glorificado por ela. Tanto na igreja como também por parte da igreja, Jesus será glorificado. Conforme lemos aqui no verso 12. Verso 12 diz: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. E vós nele. Ou seja, Paulo está aqui descrevendo aquilo que nós chamamos de união perfeita de Cristo com os santos. Quando nós, despojados de toda a presença do pecado, transformados à semelhança de Cristo, passarmos a ter uma comunhão com Ele muito superior a esta que temos neste momento, a qual é perturbada pelo pecado da nossa natureza. Então, nesse dia que Cristo vier e que formos congregados com os demais santos na presença de Deus, nós desfrutaremos de uma união perfeita. É metaforicamente falando, o casamento do noivo com a noiva. É o momento da união perfeita da igreja com Cristo. E aqui está falando exatamente desse tabernáculo que há de Deus entre os homens, de Cristo vivendo completamente na comunhão dos seus santos. Então, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, está falando justamente desta união dele com os santos. E o texto termina nos versos 11 e o verso 12 com essa passagem, com essa palavra: por isso também não cessamos de orar por vós. Por isso também, porque ele já tinha mencionado uma oração, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja, lá nos Estados Unidos eu aprendi um método de aconselhamento que diz, baseado nos sinais matemáticos, né? E aqui eu vejo exatamente isso. Paulo, no capítulo 1, especialmente a partir do verso 3 até o verso 12, ele faz a seguinte trajetória lógica: mais, menos, mais. Ele fala sobre a esperança dos crentes em Cristo Jesus, que no meio do sofrimento estão sendo preparados para serem considerados dignos do reino de Deus. Aí ele entra para descrever os sofrimentos que hão de passar e de receber aqueles que são incrédulos e rebeldes, e a descrição que ele dá aqui é extremamente fria e terrível para a mente humana, serem banidos da face do Senhor. Aí ele vai para agora, versos 11 e verso 12, sinal positivo, né? Ele vem agora falando de coisas positivas para a igreja. Então ele não deixa de falar o que precisa falar, mas ele fala com uma cautela tão grande, uma cautela pastoral, que a igreja, ela, ao mesmo tempo que ela recebe uma notificação terrível a respeito do que há de acontecer com os incrédulos, ela é encorajada a continuar perseverando na sua fé, sendo constante na sua profissão e na sua obediência ao Evangelho. Paulo iniciou dando graças a Deus, reconhecendo a perseverança e frutificação dos crentes quanto à fé e o amor que estava aumentando entre eles. Agora conclui registrando outro motivo da sua oração: para que os crentes fossem confirmados dignos neste dia pelos cuidados soberanos de Deus, assim como eu já mencionei aqui no capítulo 3, verso 13, quanto a este dia da revelação de Jesus, a fim de que seja o vosso coração
confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Esta é a confirmação, esta é a confirmação que Paulo aqui está orando, de dignidade dos crentes no dia de Cristo, pelos cuidados soberanos de Deus. Prestem bem atenção no que diz a passagem: para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e Ele cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Paulo está exaltando os atos soberanos de Deus na preservação dos santos, na perseverança dos santos. Nós não perseveramos na fé simplesmente pelo nosso esforço e pelo nosso interesse, porque bem sabemos, por causa da nossa natureza, que hoje estamos entusiasmados com a fé, mas amanhã podemos não estar entusiasmados com a fé. Podemos estar dando mau testemunho e negligenciando a comunhão com o Senhor e negligenciando a comunhão com a igreja. Mas Paulo reconhece que a única possibilidade da igreja ser preservada e chegar até o dia de Cristo confirmada na sua dignidade ou na sua santidade é somente pelos atos soberanos de Deus. E é por isso que Paulo aqui se dirige a Deus, pedindo para que Deus então cumpra todo o propósito de bondade e obra de fé. Na primeira oração, ele agradece a Deus por estar influenciando o próprio Deus a perseverança dos crentes. Agora, ora para que cumpra, o mesmo Deus cumpra os propósitos estabelecidos da vocação deles. Então Deus chamou os crentes, e Paulo está orando para que esse chamado ele chegue ao seu propósito final. Aquele que começou boa obra em nós, que ele complete essa obra até o dia de Cristo. E no dia de Cristo, nós que somos a igreja, sermos confirmados na nossa vocação e podemos entrar no gozo do Pai para desfrutarmos da vida eterna que foi conquistada e garantida pela obra maravilhosa e expiatória de Jesus Cristo. Sua esperança foi clara aqui nessa conclusão: que Cristo fosse glorificado na igreja e ela nele por toda a eternidade, segundo a graça somente. É o que ele diz no final do verso 12, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É pela graça de Deus somente que podemos desfrutar de tão rica promessa e de tantos benefícios que nos estão reservados por Jesus Cristo. Que você que ouviu esta mensagem, que ouviu esta palavra, possa meditar profundamente neste texto, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo, crendo e confessando e sendo batizado, andando obedientemente nos seus caminhos. Que você entregue completamente a sua vida a Jesus Cristo e que você possa, juntamente com outros crentes, percorrer a jornada da vida cristã, se alimentando da palavra e sendo preparado por ela para esse dia glorioso do nosso encontro com o Senhor Jesus. Quem sabe você está me ouvindo agora e ainda não tomou essa decisão. Abaixe sua cabeça, fale com Deus neste momento. Eu quero orar por você e pedir para que o Senhor, pelo seu Espírito, te convença dessas verdades e você possa desfrutar das promessas da vida eterna. Vamos orar. Senhor, eu quero, neste momento, à luz do que estudamos na Tua Palavra, pedir ao Senhor que, na Tua graça, convença o coração de todos que ouvem a Tua Palavra nesta ocasião. Que sejam, Senhor, convencidos e rendidos completamente diante da obra expiatória que o Teu Filho realizou naquela cruz, crendo que Ele não está morto, mas que ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia e que foi assunto aos céus e que há de voltar para redimir completamente o seu povo naquele dia. Que neste dia todos tenham a sua vocação confirmada e sejam encontrados dignos do Teu reino. Eu oro por isto, em nome de Jesus. Amém.